Exploradores do século XX. Homens e mulheres que ousaram desafiar o desconhecido, que desapareceram em busca de mistérios e deixaram para trás um rastro de perguntas. Hoje, vamos mergulhar nas histórias fascinantes desses aventureiros, cujos destinos se tornaram lendas. Segure-se, porque a jornada vai ser intensa. O século XX foi uma era de ouro para a exploração. Com o mapa do mundo quase completo, a atenção se voltou para os últimos bolsões de mistério. Selvas impenetráveis, desertos escaldantes e ruínas esquecidas, movidos por uma sede de conhecimento, fama e, às vezes, fortuna. Esses exploradores se lançaram em expedições ousadas em busca de cidades perdidas, civilizações ocultas e segredos antigos. Alguns voltaram como heróis, trazendo consigo artefatos e histórias incríveis. Outros, no entanto, simplesmente desapareceram, engolidos pela natureza selvagem que tentavam conquistar. E foram esses desaparecimentos que criaram alguns dos maiores enigmas da história. As pistas que eles deixaram, muitas vezes fragmentadas em diários e cartas, são peças de um quebra-cabeça que ainda hoje estamos tentando montar. E é exatamente esse quebra-cabeça que vamos investigar agora. Quando falamos de exploradores desaparecidos, um nome se destaca acima de todos: Percy Fawcett, um coronel britânico, cartógrafo e um aventureiro nato. Fawcett estava obcecado com uma ideia: a existência de uma cidade perdida na Amazônia, que ele batizou de Cidade de Z. Ele acreditava que essa metrópole, com suas ruas pavimentadas e templos de pedra, era o resquício de uma civilização avançada e desconhecida. Em 1925, acompanhado de seu filho Jack e do amigo Rowley Rimmel, Fawcett partiu para sua expedição final, financiado por jornais e pela Royal Geographical Society. A última comunicação que enviaram foi uma carta, onde diziam estar entrando em território inexplorado. Depois disso, silêncio. Eles nunca mais foram vistos. O que aconteceu com eles? Foram vítimas de tribos hostis, doenças, fome? Ou será que eles realmente encontraram a Cidade de Z e decidiram nunca mais voltar? O mistério de Fawcett se tornou uma lenda, inspirando livros, filmes e incontáveis novas expedições em sua busca. Mas Fawcett não estava sozinho em seu destino trágico. O século XX está repleto de histórias de outros exploradores que se perderam para sempre. Pense em Amelia Earhart, a pioneira da aviação que desapareceu sobre o Oceano Pacífico em 1937 durante sua tentativa de dar a volta ao mundo. Ou em Everett Russ, um jovem artista e poeta que, em 1934, adentrou os canyons do Utah com suas mulas e nunca mais retornou, deixando para trás apenas uma inscrição misteriosa: Nemo. Cada um desses desaparecimentos é uma cápsula do tempo, um conto de coragem e mistério. Eles representam a linha tênue entre a descoberta e o perigo, um lembrete do poder da natureza e dos limites da ambição humana. Essas histórias não são apenas sobre pessoas perdidas, são sobre a busca incessante da humanidade por aquilo que está além do horizonte. Agora, a história toma um rumo inesperado. Por décadas, o mistério de Fawcett e outros, como ele parecia insolúvel. Mas recentemente, uma luz surgiu no fim do túnel. Documentos antesecretos, cartas e diários de exploradores contemporâneos a Fawcett foram descobertos em arquivos empoeirados na Europa e na América do Sul. Esses papéis, alguns com quase 100 anos, revelam novas pistas. Eles contêm mapas rudimentares com anotações, relatos
de segundas e terceiras mãos sobre um homem branco alto, vivendo com tribos isoladas e descrições de estruturas de terra complexas vistas de longe. Um desses documentos, uma carta de outro explorador, menciona ter ouvido rumores de uma cidade antiga, exatamente na região onde Fawcett desapareceu. Essas descobertas reacenderam o debate. Seriam apenas lendas ou a prova de que Fawcett estava no caminho certo? E aqui entra o poder da tecnologia moderna. O que antes era invisível sob a densa copa das árvores da Amazônia, agora está sendo revelado, usando o LIDAR, uma tecnologia de sensoriamento remoto que usa lasers para mapear o terreno. Arqueólogos estão descobrindo o impensável em áreas próximas à última localização conhecida de Fawcett. Imagens de satélite e varreduras a laser revelaram uma vasta rede de antigas cidades, estradas, canais e estruturas geométricas. São os vestígios de uma civilização complexa, muito maior e mais organizada do que se acreditava ser possível na Amazônia pré-colombiana. Essas descobertas não confirmam que essa era a cidade de Zeddy Fawcett, mas provam que a premissa dele, menos a de que uma grande civilização poderia ter existido ali. Não era um delírio. A tecnologia está, de certa forma, confirmando as teorias que, por um século, foram consideradas pura fantasia. A selva guardava mesmo segredos e agora estamos começando a lê-los. Então, o que essas expedições e suas novas revelações nos dizem? Elas nos mostram, primeiro, que a história está em constante reescrita. O que considerávamos mitos podem ser, na verdade, memórias distorcidas de fatos reais. A lenda do Eldorado, por exemplo, pode ter nascido de cidades reais e ricas que existiram na Amazônia. As histórias de Fawcett e outros exploradores nos ensinam sobre a natureza da obsessão e da coragem. Eles arriscaram tudo por uma ideia. E mais importante, essas descobertas nos forçam a repensar nossa visão sobre as civilizações antigas das Américas. A Amazônia ela não era um vazio demográfico, mas um lugar pulsante de vida, com sociedades complexas e uma engenharia impressionante. A busca por uma cidade perdida acabou revelando não apenas uma, mas dezenas delas, mudando para sempre nosso entendimento sobre o passado do nosso continente. O que nos leva a uma questão provocadora. As descobertas com o lidar são incríveis. Os documentos encontrados são fascinantes. Mas e se as respostas definitivas não estiverem na selva, mas empoeiradas em alguma prateleira? E se as respostas para o destino de Fawcett e os segredos da cidade de Z estiverem trancadas em arquivos que ainda nem foram explorados? Pense em quantos diários, cartas e relatórios de missões diplomáticas, militares e científicas do início do século XX ainda estão inacessíveis ao público, guardados em arquivos governamentais ou coleções particulares. Talvez em um desses documentos esteja a peça que falta, um relatório de um missionário, a carta de um seringueiro, um telegrama esquecido que mencione o paradeiro final da expedição. O maior tesouro arqueológico pode não ser de ouro, mas de papel. A verdadeira expedição talvez comece agora, não na selva, mas nos arquivos. A busca por Percy Fawcett e por cidades perdidas é mais do que uma aventura histórica. É um reflexo do nosso próprio desejo de entender o desconhecido. Cada nova descoberta, seja por um satélite ou em um documento antigo, nos aproxima um pouco mais da verdade,
ao mesmo tempo que abre um leque de novas perguntas. A jornada desses exploradores nos ensina que o mundo ainda guarda muitos mistérios e que a exploração nunca termina de verdade. O que você acha que aconteceu com Percy Fosse? Ele encontrou sua cidade de Z ou foi apenas mais uma vítima da implacável selva amazônica? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Eu quero muito saber o que você pensa. E se você, assim como eu, é fascinado por esses enigmas da história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas investigações. Obrigado por explorar com a gente hoje e até a próxima.